Boto acertou em cheio. Novo negócio fechado, enigma de Paquetá no Flamengo, Pedrão. Vamos falar sobre isso muito mais. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Fim de treinamento no CT Ninho do Urubu. Nessa quinta-feira, dia 28 de agosto, o elenco do Flamengo se reapresentou na parte da manhã, às 9h30 da manhã, com a participação de todos os atletas mediante a batuta do técnico Felipe Luiz, menos Alexandro, que cuida de uma lesão na panturrilha, lesão grau 1 leve, e Eric Pulgar, que segue no seu procedimento de melhorias ali do pé fraturado. Beleza, minha galera? Amanhã, na sexta-feira, além do treinamento, o Flamengo vai ter um cronograma especial no CT Ninho do Urubu. Que cronograma especial é esse, Pedrão? Me diz aí, te digo. Homenagem do time profissional aos meninos do Sub-20 pelo título mundial. Cara, isso é de suma importância, isso reaproxima a garotada, deixa a garotada mais empolgada, mais orgulhosa da conquista que eles tiveram no estádio do Maracanã, tá? Vai ter uma entrega de placa, não de plata, de placa ao De Arrascaeta pelo recorde de assistências no Campeonato Brasileiro, o jogador com mais assistências na era do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, um verdadeiro garçom. Então vai ter essa homenagem também ao De Arrascaeta e também uma coletiva de imprensa com o meia Saul, que desde que vestiu o manto rubro-negro vem trazendo aí olhares estupefatos, assustados com as atuações que ele vem tendo no Flamengo. Inclusive, tem portal internacional elogiando o Saul, pessoal. O tabloide inglês colocou o manto rubro-negro entre os melhores do mundo na temporada e o meio-campista Saul também como um dos melhores meias do futebol brasileiro. O jornal inglês The Athletic elegeu o manto 3 do Flamengo como um dos mantos mais bonitos do mundo nessa temporada e também elogiou o futebol do meio-campista Saul, que vem tirando o fôlego aí da torcida rubro-negra, realmente vem jogando bem demais. Aliás, falando sobre inglês, Reino Unido, aquela coisa toda, o Campeonato Brasileiro fechou um acordo para que os dois próximos jogos, para que 2 jogos por rodada, quer dizer, sejam transmitidos no Reino Unido e na Irlanda, pelo canal Premier Sports, nas temporadas 2025 e 2026, porém, há uma exceção. Os jogos do Flamengo Comandante não serão transmitidos dessa forma, isso porque o rubro-negro não assinou o contrato, já que os jogos do clube para o exterior são transmitidos com imagens pela Flamengo TV.live. O Flamengo decidiu negociar de forma separada essa situação. Além do Reino Unido, Portugal, Alemanha, Espanha, Áustria, Suíça, Croácia, Bósnia, Chile, entre outros países estão nesse pacote onde serão transmitidas partidas do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, a gente estava falando aqui sobre essa situação do Saul e realmente times ao longo da temporada, muitas das vezes eles se encaixam, lógico, em função do trabalho do treinador que vem desenvolvendo, mas também em função do acaso. O acaso, lógico que ele anda, no caso tem um acaso pro bem e tem um acaso pro mal. Nesse caso do Flamengo foi o acaso pro bem. O acaso pro bem, a sorte, ela anda ao lado de quem trabalha com muita competência. E, cara, o GE. Globo apurou como o Flamengo conseguiu as contratações do Samuel Lino e também do Saul. E, cara, especialmente a do Saul, ela traz um componente assim que deixa... como é que eu posso dizer?
um resquício de que, cara, esse time vai dar certo nessa temporada. É lógico que a gente não ganhou nada ainda, humildade, pé no chão, mas eu vou detalhar aqui para vocês. O Boto foi muito competente, sobretudo na contratação do Samuel Lino, sabe por quê? Antes do Boto assinar contrato com o Flamengo, o Samuel Lino já estava na lista de interesse dele. Isso porque o Samuel Lino ganhou grande destaque no Gil Vicente, de Portugal. E desde então, quando o Boto ainda trabalhava lá no Shakhtar, entre outras equipes do futebol europeu, ele manteve contato com o agente do Samuel Lino. Isso fez ele estreitar as relações com esse agente do Samuel Lino, o que possibilitou com que o Flamengo contratasse o Samuel Lino. O Flamengo buscava esse ponta esquerda, esse jogador de ataque para atuar ali do lado esquerdo, porque os dois pontos que nós tínhamos nessa temporada são inoperantes, o Michael e o Everton Cebolinha. A única coisa que emperrava eram os valores, No início da temporada, o Flamengo não foi capaz de realizar contratações desse naipe porque deu uma segurada ali nas finanças. Trouxe tudo bem o Danilo, o Juninho, mas o Danilo veio apenas pagando o salário, luvas, aquela coisa toda, e o Juninho veio por um valor baixo, hoje em dia considerado baixo no mercado, 4 milhões de euros. Mas graças a esse conhecimento do Boto, já ter essa abertura com o empresário do jogador, foi possível trazer o Samuel Lino no Flamengo. Aí parte mais da competência do José Boto, mas e se o Flamengo não tivesse contratado o Boto? Será que o Samuel Lino hoje estaria no Flamengo? É aí que entra o tal do acaso. E aí, em relação... Isso aqui, cara, aparece muito nesse livro aqui do Klopp, que eu tô lendo. É um livro maravilhoso, tá? Não tô fazendo propaganda para você comprar, você compra se você quiser, mas você vê que todas as contratações que ele indica pro Mainz, que foi o primeiro time que ele treinou, pro Borussia Dortmund, pro Liverpool, são contratações que têm sentido, mas evidentemente o acaso, ele atua, o futebol, cara, não adianta, são 22 jogadores, o acaso vai acontecer, você tenta controlar de todas as formas, mas o acaso vai acontecer. O Felipe Luiz, numa entrevista coletiva, ele falou que enxergava o Saúl mais atuando aberto pela direita. Daí no jogo contra o Internacional, ele coloca o Saúl para atuar de volante. Tudo bem, ele é volante também de ofício, ele é um coringa, como diz aí, o Gerson era o coringa, mas ele é mais volante. E ele se encaixa, tem um encaixe ali perfeito com o Jorginho naquele jogo contra o Inter, que o Inter vem com o time reservas, e aí ele repete a fórmula contra o Inter, funciona muito bem, contra o Vitória funciona muito bem, mete 8-0, não estou dizendo que bate o martelo, deu super certo, Mengão campeão do mundo, não! Mas é o acaso, mais uma vez, acontecendo frente à competência do Felipe Luiz. Para você ter ideia, o GE detalha que uma madrugada foi suficiente para o Boto convencer o Saúl a ir para o Flamengo e não para a equipe do Trabzon, da Turquia, que ele já estava tudo amarrado, tudo acertado para ir para a Turquia. José Boto, na madrugada, pega o telefone, liga, Saúl, vem para o Flamengo. E ele pega e vem para o Flamengo e gera esse encaixe perfeito com o Jorginho. Então, essa temporada, cara, ela carrega um componente que é muito parecido com a temporada de 2019, que além da competência, do trabalho do Felipe Luiz, do empenho dos jogadores, é que as coisas elas parecem também conspirar a favor do Flamengo. Lógico, calma, tranquilidade, não ganhamos nada ainda, tá? Mas eu tô sentindo que esse encaixe tá acontecendo, tá? Mas calma. Lógico, o Flamengo continua mais na janela de transferência, até mesmo em função desse encaixe, para desinchar o seu elenco. O Flamengo, o Felipe entende que o elenco está inchado, não à toa negociou o Matheus Gonçalves,
existem outros jogadores, sobretudo atacantes, que estão na lista de transferências do Flamengo, tá? Luiz Araújo não, mas Michael, Juninho, Everton Cebolinha, são um desses jogadores que o Flamengo deseja negociar até para gerar um alívio ali na folha salarial. Michael, Juninho e Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves já foi, mas o Michael e o Juninho são jogadores que sequer entram ali em campo. De repente, o Juninho ele até pode permanecer no Flamengo em função de, quem sabe, uma possível punição ao Bruno Henrique, porque já estamos no dia 28, a janela vai até o dia 2, o julgamento do Bruno Henrique é no dia 4. Então o Flamengo teria que se antecipar um possível revés no tribunal, né, para contratar um atacante e não dá indicativos de que fará isso. Sondou Marcos Leonardo, aquela coisa toda, mas os valores estão acima, tá? Pelo menos para a diretoria do Flamengo. Então é mais no intuito, esse restante de janela, mais no intuito de desinchar, assim como eu preciso desinchar, do que no intuito de contratar, né? As contratações, né, propriamente ditas, né? Agora o Juninho vai ter que dar umas... Pô, mas ele é ruim, ele é isso, Pedrão, mas se não tiver o Bruno Henrique, cara, vai ter que ter pelo menos alguém ali, né, disponível, tá? Pessoal, o negócio é o seguinte, não é notícia do Flamengo, mas eu tenho que comentar isso aqui porque eu acho muito engraçado. O Fluminense, ele simplesmente, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, distribuiu plaquinhas da 4ª colocação da Copa do Mundo de Clubes, olha aí, lá para os conselheiros, para os torcedores do Fluminense. Eu acho engraçado porque já tem uma bicicleta lá, né? A bicicleta do Fred, que ele deu a volta olímpica no Maracanã após a aposentadoria. Botaram a bicicleta no museu, né? Para dar uma enxada lá no Museu de Troféu, que tem pouco, né? Ganharam até aí a Libertadores, mas tem pouco. E agora tem a tal dessa plaquinha de 4º colocado da Copa do Mundo de Clubes. Realmente achei muito engraçado. Pessoal, frenesi absurdo da torcida do Grêmio nas redes sociais em função do enfrentamento próximo contra o Flamengo. Tem influenciador gremista, o Farid, viralizando aí nas redes sociais, realizando uma oração para enfrentar o Flamengo, e torcedores reagem como: gostaria de desmarcar a viagem para o Rio. A gente se preparando para jogar contra o Flamengo, pessoas orando. Alô, Flamengo, o Grêmio te emprestou o CT para enfrentar o Inter, para vocês evitar a viagem a semana e tudo mais. Gratidão é tudo, não se esqueça. Gente, lógico que é brincadeira. O Flamengo tem muito a crescer ainda, muito a desenvolver. A torcida, é legal, né, você ser temido pelos adversários, que os adversários tenham medo de você, mas não pode cair nessa pilha, porque senão daqui a pouco vence o Grêmio por 1-0, ou então empata, aí vai ser a maior decepção do mundo. Mas vamos ganhar. Vamos ganhar do Grêmio, mas se vai ser 8-4, isso aí realmente... Até porque o Mano Menezes, além de ser um técnico defensivista e vai vir com todo mundo atrás da linha da bola, ele picota o jogo. Vai ter certamente jogador do Grêmio dando entrada dura em jogador do Flamengo. Então a gente tem que levar isso também em consideração, coisa que o Vitória não fez. Jogo leal, né? Tentaram jogar bola, não conseguiram, acabou que... E os Estudiantes a mesma coisa, viu? E quando for o clássico contra o Vasco, antes da partida contra o Estudiantes, vai ser isso aí também, viu? Tá? Vai ser isso aí também. Pessoal, o Flamengo acertou a saída do goleiro Lucas Furtado do Sub-20 para o Vitória de Guimarães, Portugal, pessoal. Ele que foi campeão, né? Tava no elenco, pelo menos campeão do Mundial Sub-20, vai viajar hoje para se apresentar à nova equipe. O jogador não quis renovar o seu contrato, que vence em dezembro. Com isso, o Flamengo aceitou liberar
o jogador dando tudo certo nos exames, cada clube fica com 50% dos direitos econômicos do jogador. Um outro jogador que o Flamengo pensa em fazer a mesma coisa é o Cleiton, né? Zagueiro, que tem poucas oportunidades na equipe profissional, tem contrato com o Flamengo até o final do ano, sinalizou também que não deseja renovar o contrato com o Flamengo, e de alguma forma o Flamengo, sei lá, pode se envolver numa operação dessa, manter um percentual do jogador liberando agora, porque senão vai perder o jogador de graça aí para o mercado, assim como já vai perder o Matheus Cunha para o Cruzeiro. Ele já assinou um pré-contrato com a equipe do Cruzeiro, beleza? Vamos avançando aí, galera, ó. Saída vetada. De quem, Pedrão? Vitor Hugo. Negociação por Vitor Hugo trava por exigência do Flamengo. Como assim, Pedrão? A negociação do Flamengo com o Santos pelo empréstimo do meia Vitor Hugo não avançou. O principal obstáculo é o presidente do Flamengo, BAP, que não tem pressa para fechar o negócio. Além de não querer reforçar um rival, olha, eu não acho que negociar o Vitor Hugo com o Santos é reforçar rival, não, viu? Não acho, não. Acho até que é uma forma de você... Tudo bem que ele não ganha um super salário, mas é de diminuir a folha salarial e tirar jogador que, cara, não vai ser utilizado no Flamengo. Mas ok. O presidente do Flamengo exige garantias de pagamentos por parte do Santos. Aí sim. A cautela do BAP, entre outros motivos, há pendências de negociações passadas com o clube paulista, como no caso de Thiago Maia, né? Que o Inter chegou num acordo com o Santos para liberar o Thiago Maia para o Santos ia dar um dinheiro para o Inter e o Santos iria herdar a dívida do Inter com o Flamengo pelo Thiago Maia. Só que o Flamengo falou, olha, ia ser uma tripla negociação, eu topo, desde que o Santos dê garantias. Eles não deram garantias pelo Thiago Maia, né? E agora o Flamengo tá, olha, Santos, eu até negocio aqui com vocês, mas vocês precisam dar garantia pelo Vitor Hugo. É impressionante, né, cara? Como é que um time caloteiro... Tem o Neymar no time, né, cara? Tem o Neymar no salário mais alto do futebol brasileiro. Como é que pode isso, cara? É um negócio assim, as pessoas falam em criação de liga, não, porque o direito de transmissão, porque o Flamengo ganha mais, mas o fair play financeiro, ele fica completamente colocado de lado, sabe? É um negócio assim impressionante. Flamengo agora é oficial. Acerta empréstimo de Lohan ao Pisa da Itália. Jovem de 19 anos viaja hoje, nesta quinta-feira, para realizar exames médicos e assinar o contrato. Italianos terão obrigação de compra em caso de metas batidas, pessoal. O Flamengo vai receber 500 mil euros pelo empréstimo de 3 milhões e 100 mil reais e o Pisa é obrigado a comprar o Lohan caso o jovem participe de metade dos jogos do clube italiano na temporada e não caia para a segunda divisão. É uma das metas aí também. A obrigação de compra é de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo vai permanecer com 50% dos direitos econômicos do jogador. O atleta viaja quinta-feira para a Itália. Acho que ele tem muito talento, mas depende muito mais dele do que das pessoas que o cercam. Pelo menos eu penso dessa forma, tá? É um jogador que tem um alto potencial, mas infelizmente sem a bola é descomprometido, né? Taticamente descomprometido. E no futebol de hoje, cara, o talento ele não é o suficiente. Tem que ter algo a mais, beleza? Pessoal, Lucas Paquetá publicou na sua conta nas redes sociais o seguinte: da onde eu venho, todo mundo sabe como é. Imediatamente, a torcida do Flamengo foi até a publicação de Lucas Paquetá pedindo o retorno do atleta ao Flamengo. Muitas pessoas dizem que seria um enigma. Consultei uma pessoa do Flamengo, a pessoa falou: você vai me dar os 40 milhões de euros que o West Ham tá pedindo? Se você me der... Respondeu até com sarcasmo. Eu falei, pô, é a torcida aí. Eu certo mais dinheiro é difícil, né? Enfim,
A priori, não. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.